Com as celebrações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Tudo Rádio conversa hoje com Paulo Toné Camargo, presidente da AIR, Associação Internacional de Radiodifusão, sobre os desafios enfrentados pela mídia nas Américas, incluindo a regulação das plataformas digitais e o impacto da inteligência artificial na disseminação de notícias. Toné, obrigado por conversar com a gente hoje. Como que o senhor avalia, e a AIR avalia, a liberdade de imprensa atual nas Américas? Bom, Daniel, um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, nós temos dois pontos na questão da liberdade de imprensa nas Américas. Um, que é uma questão que já vem de mais tempo, que é o assaque dos governos, de alguns governos, sobre a liberdade de expressão. Então, nós temos hoje exemplos, seguem uma violação à liberdade de expressão brutal na Venezuela, em Cuba já de muitos anos, mas o mais emblemático momento atual na América Latina é a Nicarágua, onde praticamente todos os publishers de jornais e os radiodifusores estão no exílio. E os veículos na Nicarágua foram praticamente todos fechados, né, pelo regime do senhor Daniel Ortega. Então, a Nicarágua hoje é uma questão emblemática da falta absoluta de liberdade de expressão e de imprensa na América Latina. E nós nos posicionamos de uma maneira muito firme e muito enérgica em relação a isso que está acontecendo lá na Nicarágua, né? Eu tenho testemunho de alguns radiodifusores, de alguns diretores de jornais no exílio, que contam verdadeiras barbaridades do que aconteceram naquele país. Então, este é um problema que é um problema que já vem de mais tempo. Nós lidamos com ditaduras há muitos anos, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda. Então, isto não é novidade, embora nos deixe muito perplexo que no século XXI, no estágio civilizatório que nós atingimos, ainda existam governos que têm medo, a palavra é essa, não tem outra, que têm medo de pôr à discussão as suas questões, né? Então, eu costumo dizer que sempre por trás de um ditador há sempre um covarde, porque ele tem medo da dialética, ele tem medo da discussão, ele tem medo da exposição livre das ideias, né? E, infelizmente, o nosso estágio civilizatório não foi capaz ainda de suplantar esse tipo de gente. Mas a novidade que nós temos é que hoje, com o advento da tecnologia, que é muito bem-vinda, né, nós estamos vendo um novo momento de disseminação de informações, muitas vezes falsas. E essa disseminação de informação falsa, ela acaba repercutindo na liberdade de expressão. Por quê? Porque uma coisa é você fazer jornalismo com responsabilidade, com independência, apurando, com profissionalismo, mas fundamentalmente com responsabilidade. A outra coisa é uma plataforma dessas distribuir conteúdo de entretenimento e de informação, né, sem nenhum compromisso com a verdade e sem nenhuma responsabilidade. E por que não? E porque não tem responsabilidade é que não tem compromisso com a verdade. Então, o compromisso é só com o resultado, né, daquela atividade. Ora, isso do ponto de vista de informação, isso é muito grave, né? É preciso que se tenha responsabilidade, porque, veja, a liberdade e a responsabilidade são faces de uma mesma moeda, né? Eu tenho que ser e sou livre para dizer tudo o que eu penso, mas eu sou responsável por aquilo que eu digo. E se eu estou dizendo isso através de um veículo, né, e o veículo abre para mim essa possibilidade de eu dizer, este veículo é solidário na responsabilidade junto comigo, maiormente quando esse veículo ganha sobre a minha opinião. É disso que nós estamos falando. Sempre que se fala em regulação, né, o discurso fácil do outro lado é dizer o seguinte: estão violando a liberdade de expressão, estão se metendo em conteúdo. Eu sou absolutamente contra isso. Eu acho que não se pode, né, o Estado, de maneira nenhuma, pode interferir no conteúdo. O que o Estado pode estabelecer é parâmetros
para um negócio ser realizado, e o Estado pode estabelecer a responsabilidade sobre uma atividade, seja ela qual for. Correto. Agora, a interferência em conteúdo, não. Então, dizer que a regulação deste setor da economia interfere na liberdade de expressão, tá? É um sofisma, né? Uhum. É um erro, é induzir o interlocutor em erro, né? Por Correto. quê? Não se está falando aqui de liberdade de expressão. Veja, até a existência do advento das plataformas, desse avanço Uhum. tecnológico, né, nós temos a maioria dos países democráticos do mundo, e aí você vem com Inglaterra, Estados Unidos, França, o que você quiser, né? Inclusive o Brasil, depois da Constituição de 88, onde se teve plena liberdade de expressão e de imprensa. Plena. Ah, Tá? Mas em todos estes sempre teve responsabilidade sobre os conteúdos distribuídos. Isso nunca foi causa de diminuir a liberdade de expressão em canto nenhum. Do ponto de vista das Américas, acendeu uma luz amarela na Costa Rica, incrivelmente, uhum. o país com, vamos dizer, com maior normalidade democrática desde os anos 40 na América Pois é. Latina, é a Costa Rica, e acendeu uma luz amarela quando o presidente da República disse que ia fazer um apagão de todas as emissoras de rádio e televisão do país. Uhum. Acabar com todas as concessões, ia fazer um apagão. Sim. Isso, evidentemente, isso não aconteceu, mas isso mostra, num país como a Costa Rica, algo preocupante, um país com uma tradição democrática extraordinária, em que o Uhum. presidente da República diz isso como se estivesse dizendo qualquer coisa, né? Isso Uhum. é muito grave. Então, isso nos demandou muita atenção e estamos atentos ao que está acontecendo na Costa Rica, né? E, se for necessário, Uhum. faremos até uma missão internacional na Costa Rica para enfrentar esta questão, que seria um verdadeiro absurdo, um Sim. apagão de veículos de comunicação. A nossa integração com o restante dos blocos se dá muito através da World Broadcast Union, que Uhum. reúne os blocos da América, que somos nós, né, da Europa, da Ásia e da África. Né? Uhum. É uma organização que reúne esses blocos para discutir os temas relativos à radiodifusão. Mas há diferenças substanciais. Se você pegar a radiodifusão europeia, a radiodifusão europeia ela nasce pública. Né? Verdade. Então, você pega uma entidade de representação dos radiodifusores europeus, a maioria dos radiodifusores são emissoras públicas. Uhum. Diferentemente da América toda, que a radiodifusão nasceu privada. Verdade. Né? Então, a gente está sempre junto naquilo que é efetivamente compatível, mas algumas coisas não estão porque nós representamos emissoras privadas, representamos uma atividade privada, e as outras associações representam, às vezes, emissoras públicas. O tema da simetria regulatória talvez seja o mais grave, porque você tem a mesma atividade, né, que se funda no mesmo mercado, sendo que nós, radiodifusores, somos uma atividade extremamente regulada e eles não têm regulação alguma. Né? Uhum. Não estamos aqui a dizer que a regulação que existe para a difusão tenha que ser aplicada a eles, por uma razão muito Correto. simples. Eles não fazem uso de espectro e nós fazemos. Né? Mas o mínimo de regras de concorrência justa é preciso que exista no mercado, porque senão Uhum. é uma concorrência absolutamente desleal. Né? Se eu, que desenvolvo a mesma atividade, tenho obrigações a cumprir, o meu concorrente não tem nenhuma obrigação e oferece o mesmo produto que Uhum. eu. Além de outras situações, né, como vocês mesmos já destacaram também, a própria BET, tem atualizações também no setor de radiodifusão que são Sim, necessárias fazer. A gente isso. convive, por exemplo, por enquanto, com a Voz do Brasil, né, no caso do rádio em específico. Mas agradeço muito, Tonê, pelo seu tempo, pela conversa. Acho que é fundamental esses temas que nós tratamos aqui. E ao longo também da movimentação da Aero, tudo o rádio vai acompanhar vocês justamente para a gente estar junto com vocês de alguma forma vigilante sobre todos esses temas. Agradeço muito pela conversa.
Muito obrigado, Daniel. Eu estou plenamente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e vamos estar juntos na Conferência Mundial de Liberdade de Expressão.